Oi, eu sou a Letícia e esse é o Casa em Pauta. Se essa é a sua primeira vez aqui, se inscreva, ative as notificações para não perder o conteúdo sobre arquitetura, decoração e design, sempre com muita inspiração. No vídeo de hoje vou falar sobre as 5 coisas que eu mais gostei na minha cozinha. Recentemente eu gravei um tour pela casa nova. Faz um ano que a gente se mudou e desde o último diário de obra eu não tinha dado uma atualização a respeito de como estão as coisas aqui em casa. Então eu fiz esse vídeo, tá aqui o link, o card dele para você assistir, para ter uma noção um pouco de como é a planta, de como ficou os ambientes aqui na minha casa. E hoje eu resolvi então falar um pouco sobre a cozinha, porque foi um dos primeiros ambientes que ficou assim, praticamente pronto. Ainda faltam uns pequenos detalhes que eu vou falar pra vocês. Mas vamos começar falando então sobre as 5 coisas que eu mais acertei aqui na cozinha. Bom, a minha casa então ela tem um ambiente integrado que consiste em sala, cozinha com despensa e uma sala de jantar. Por enquanto, a minha sala de jantar se transformou num espaço kids, como eu mostrei lá no tour da obra. Mas um dia, quem sabe, vamos ter um living ou vamos ter uma sala de jantar. Isso ainda não está definido, mas o certo é que nós temos esse ambiente integrado, optamos por ter um ambiente assim porque gostamos de cozinhar, de receber os amigos, de conversar com as pessoas, de estar perto das crianças e de certa maneira eu acho que um ambiente integrado ele amplia o ambiente e traz um certo conforto, uma certa praticidade no dia a dia. Bom, a primeira coisa que podemos falar aqui da minha cozinha é a estrutura da bancada. É uma estrutura feita em tubos de alumínio de 20 por 20. Aqui então nós fizemos uma estrutura de bancada suspensa, a ideia era que ela fosse leve, ela é fixada na parede por parafusos e no futuro a nossa ideia é revestir então essa bancada. Então nessa estrutura da bancada nós já imaginamos as gavetas, os gavetões, o forno, um espaço para uma lava-louças e até para um lixo que fica ali escondido embaixo da bancada. Hoje em dia nós estamos assim pensando de que maneira vamos revestir. Se vamos esconder tudo isso com marcenaria ou se vamos usar a marcenaria de modo que fique visível a estrutura do tubo. Recentemente eu encontrei alguns projetos na internet que eu achei bem bacana, onde a estrutura do tubo fica visível. E eu acho que de certa maneira combina aqui também com o nosso ambiente. Então isso é algo que a gente ainda não tem 100%, mas dentro dos próximos meses nós vamos decidir. E é engraçado que apesar de ser uma estrutura aberta, né, algumas pessoas estranham e outras gostam bastante dessa ideia de ter toda a bancada aberta, visível. Eu acho até que dá uma sensação de leveza ao projeto. Então é algo que hoje em dia ainda não nos incomoda tê-la assim aberta, mas é algo que a gente já planejou, já projetou pensando no futuro em sim utilizar os espaços dessa bancada para armazenamento e para fechar e deixar aí um ambiente muito mais bonito. Então, para encerrar o papo sobre a estrutura da bancada, nós temos a estrutura que ela é fixa na parede e aqui nós temos uma mesa também feita de tubos, onde ela é uma mesa que a gente consegue mover. Inicialmente a gente pensou em fazer ela fixa na parede, mas de repente ia ficar muito pesado, não ia ficar legal e gostamos dessa ideia de pensar na mobilidade do ambiente que a gente tem. Então essa foi uma ideia muito legal em fazer o desenho aqui da bancada em L. Aparentemente você olha, parece que ela é fixa, mas não, ela é móvel. Então isso é muito bom porque no dia a dia atende às nossas necessidades e a gente recebe mais gente aqui para jantar, para comer aqui em casa. E já que estamos falando de bancada, outro item que foi um grande acerto foi a minha bancada de madeira Kumaru. Eu já fiz alguns vídeos falando sobre bancada de madeira aqui no canal. O último eu mostrei a minha bancada e eu expliquei, falei a respeito das questões técnicas, medidas, tipo de madeira, como é o uso dela no dia a dia, né? Se mancha, não mancha, como limpa, como não limpa, como impermeabiliza. Então tem um vídeo aqui em cima que você pode assistir se você tiver curiosidade, então e saber mais a respeito do uso da bancada de madeira no dia a dia. Lá no meu Instagram também eu sempre
posto assim conteúdo relacionado à casa, à arquitetura, então eu sempre vou dando as atualizações a respeito de como estão as coisas aqui na casa, então você também pode me seguir lá, que lá também tem conteúdo sobre bancada, respondo dúvidas e tudo mais, então pode me seguir por lá também. Mas a verdade é que então essa bancada de madeira aqui foi uma grande, eu já tinha também um grande desejo em ter uma antes, quando a gente estava ainda pensando no projeto da nossa casa, e fizemos uma feliz escolha em tê-la na nossa cozinha. Então essa também é um item que acertamos-se muito. Falamos de estrutura de bancada, da bancada de madeira, e um outro diferencial que nós temos aqui na nossa cozinha é a parede. Ela é pintada com uma tinta epóxi branca. E esse branco ele dá uma sensação assim de cintilância, um pérola, ela fica uma cor bem bonita. Por que decidimos pintar a parede da nossa cozinha com tinta epóxi? Bom, por dois motivos. Uma, porque nós não pensamos em ter armários aéreos na nossa cozinha, nós não planejamos isso, então acho que azulejos ali ficaria uma coisa meio perdida. Segundo, pela praticidade em termos de limpeza, porque aqui a gente usa bastante fogão, então acaba espirrando comida ali para a parede, passa um pano, tá limpo. Terceiro, a questão do rejunte não é algo que me agrada muito. Então por não ter armários aéreos, se fôssemos para fazer alguma coisa, de repente teríamos que colocar uma prateleira ou ampliar os azulejos até o teto, né? Então isso é algo que não me agradava muito. E quarto, eu acho que é a principal questão pela qual a gente decidiu não ter os azulejos na nossa cozinha. Porque aqui eu moro numa região fria, moro em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, e grande parte do ano a umidade é grande. Então assim, tem aqueles dias de inverno, de outono, onde a umidade está tão grande que você só vê a parede escorrendo. Então era algo que não me agradava. Então por isso nós decidimos então ter o epóxi na nossa parede para evitar, porque inevitavelmente tem uns dias que eu vou no meu banheiro assim, tá molhado e você passa pano e continua molhado, escorre, então isso é algo que não me agradava nem um pouco, e ainda mais se tivéssemos a questão do azulejo na cozinha, em função dessa umidade, talvez não poderíamos ter a nossa bancada de madeira, porque se tem dias que ali a parede está meio que escorrendo, inevitavelmente eu acho que iria molhar e com o passar do tempo poderia danificar. Enfim, eu acho que esse é o principal ponto que a gente decidiu então ter a pintura epóxi na nossa cozinha. Sem falar que aqui, né, nós temos uma parede que é da cozinha que ela vai até o final da sala de jantar, então toda ela a gente fez de epóxi. E talvez se fizéssemos aí de azulejo, teríamos que repensar a questão da paginação, de como integrar esses dois ambientes, e gostamos de ter a ideia de ter uma visão única então do espaço. Então por isso, epóxi na parede. Se você tem alguma dúvida sobre isso, se você usa na tua casa, então deixa aqui também um comentário. Quarto item, que foi uma decisão muito feliz que tivemos, é o nosso piso. Às vezes as pessoas vêm aqui em casa e elas, por ser um ambiente integrado, né, de sala, cozinha, sala de jantar, as pessoas acham que o que eu tenho aqui em casa é porcelanato. Mas não, eu tenho laminado em todo esse ambiente. Eu coloquei porcelanato só nos lugares que realmente não tinha como fugir, né? Que são o banheiro, o lavabo, a despensa. Eu achei por bem também colocar porcelanato, porque tem a questão da geladeira, então às vezes pode eventualmente vazar alguma coisa e tal, achei melhor, ou até estourar alguma bebida, enfim. E embaixo da churrasqueira também tem um compartimento que ali nós também colocamos o porcelanato. Mas no restante é tudo laminado. Mas por que laminado então? Bom, como eu comentei, eu moro numa região fria, então o porcelanato ele é um piso frio. Então, primeiro, laminado em função do aquecimento. Segundo, eu não queria ter uma divisão de ambientes, né? Tem aqueles ambientes integrados que tem a área da cozinha, tem o porcelanato e depois vem o laminado. Eu gosto da ideia de continuidade que o piso pode dar ao ambiente, né? Então esse foi um fator também que fez com que pendêssemos para o laminado. A questão de custo-benefício, e dependendo do laminado que você vai escolher, ele sai mais barato do que pegar um porcelanato daqui a pouco com uma medida muito maior. Quarto, a questão do rejunte, né? A limpeza, a manutenção do rejunte, então isso é algo que também não gosto muito, mais um ponto para o laminado. Eu acho que o último ponto que mais contou também foi a questão da minha experiência, da minha vivência.
Eu morava num apartamento onde todo apartamento era laminado, só que a cozinha era porcelanato. Aí eu morei durante 3 anos no México, numa casa em que toda a casa era porcelanato. Bom, lá tinha uma questão do clima, que era extremamente quente, né? Então o porcelanato, acho que ele ajudava nessa questão de conforto térmico. Só que eu tive a experiência da limpeza e manutenção das duas, né? Das duas situações, né? Uma casa toda de porcelanato, uma cozinha de porcelanato. E hoje, vivendo numa casa com cozinha de laminado, eu percebo que a limpeza, ela é muito mais simples do que a limpeza do porcelanato. Então, eu acho que, de acordo com as minhas experiências, o laminado ele é muito bom em termos de conforto térmico e em termos de limpeza também. Bom, se você tem mais alguma dúvida a respeito do laminado, deixa um comentário aqui. E a última coisa que eu acho que foi um grande acerto aqui na nossa cozinha foi a despensa. Como eu comentei, moramos no México e lá ainda é comum as casas terem despensa. Aqui, antigamente, acho que no tempo da tua mãe, da tua avó, as casas tinham despensa. Mas eu acho que por uma questão de que os ambientes foram diminuindo com o passar do tempo, foram vindo outras tendências, esse ambiente ele acabou sendo um pouco esquecido, né? E agora eu vejo que há uma retomada muito grande para ter as despensas novamente em casa. Então aqui nós decidimos ter uma despensa. De um lado, nós fizemos um armário sob medida, com gavetas e prateleiras altas, para que a gente conseguisse acomodar pratos, panelas e alguns itens necessários. E do outro lado, nós fizemos então prateleiras removíveis, né, que são réguas, e prateleiras móveis que a gente consegue modificar aí de acordo com a necessidade do uso diário. Outra ideia legal é que, fazendo a despensa, nós decidimos então colocar a geladeira ali dentro. Então, se você está na sala, se você está em qualquer outro ambiente, você não vê a geladeira. Então ela fica ali escondidinha e acaba dando, assim, acho que uma harmonia visual muito maior à casa. Bom, inicialmente pensamos na ideia das prateleiras removíveis porque quando nos mudamos também tinha toda uma questão aí de economia, né? Então para nós foi uma ótima solução, porque já que é algo que fica escondido também não tem tanta necessidade de ser algo, de ser uma marcenaria, né? Porque não é algo que vai ficar exposto. Mas com o passar do tempo, a gente também quer fazer uma marcenaria, um armário ali, né, inteiro, para poder utilizar melhor o espaço, é claro, para ficar uma coisa mais bonita também. Mas por enquanto ela atende bem a nossa necessidade, e se você também tem alguma questão aí de economia, enfim, é uma boa ideia você pensar a respeito dessas prateleiras removíveis. E o mais bacana de ter a geladeira escondida então dentro da despensa é que eu tenho um aquecedor de toalhas, né? Um ultra mega sofisticado aquecedor de toalhas. Mentira! O aquecedor que eu tô falando é aquele que provavelmente a tua mãe, a tua avó também usava para secar as meias no inverno. Quem nunca passou por uma situação assim, né? O que acontece é que, como eu tenho aqui a bancada de madeira, eu acabo molhando bastante os panos, eles acabam ficando úmidos com bastante frequência, né? Então, começamos a utilizar a parte de trás da geladeira. Eu acho que os modelos novos de geladeira nem tem mais essa estrutura de metal, né? E eu sei também que muita gente nem aconselha fazer isso, que, enfim, pode danificar a geladeira, enfim. Mas a questão é que quando eu for trocar de geladeira, eu vou sentir falta desse aquecedor de toalhas aí, que é muito eficiente para o meu dia a dia. Bom, eu contei para vocês então as 5 coisas aqui da minha cozinha que eu acho que foram ótimas escolhas, ótimos acertos na hora de fazer a nossa casa. Mas dentro dessas 5 coisas da cozinha tem uma coisa aqui na cozinha que eu acho que nós não pensamos muito bem direito, que poderia ter ficado diferente. Bom, se você observar, a minha bancada de madeira, ela não vai até o fundo da parede. Ao lado da churrasqueira, que é uma churrasqueira widescreen, na verdade ela não é widescreen, ela é grande porque ali nós planejamos colocar uma bifeteira com o passar do tempo, né, para poder fazer fritura, poder fazer feijão, coisa assim, porque daí utiliza ali a chaminé da churrasqueira para liberar o vapor. A questão é que entre a churrasqueira e a parede ficou um espaço.
E é um espaço assim que no início a gente pensou, legal, aqui nós vamos aproveitar para fazer um armário, nós ainda não decidimos o que vamos fazer. Mas a questão é que agora, com a casa pronta, a gente viu que ali ficou um espaço muito profundo. Então qualquer armário que a gente vai colocar ali, também fica complicada a questão do acesso, né? Quando a gente fez o projeto na parede oposta, né, o ambiente que fica atrás da churrasqueira seria o meu home office, e na época nós tínhamos a escolha de poder fazer ou para um lado ou para o outro esse nicho, esse armário embutido, né? Achamos que seria muito mais usado para cozinha. Só que na hora a gente não pensou que poderíamos fazer meio termo, né? Metade para o home office, metade para a cozinha, porque daí nós teríamos uma profundidade ok, que seria muito melhor aproveitado. Só que ali também teve uma questão de estrutura, né? Nós pensamos o projeto da nossa casa para casar as vigas, para casar tudo certinho com o andar de cima, né? Então eu acho que se nós tivéssemos mexido nisso, teríamos mexido de repente na parede, alguma viga, alguma coisa assim. Enfim, essa foi uma decisão que é o tipo de coisa que a gente às vezes não se dá conta no projeto e depois, na hora de morar, na hora de usar a casa, a gente percebe que podia ter feito um pouquinho diferente. A questão é que agora então nós estamos pensando o que fazer ali, né? De repente uma cristaleira, só que tem essa questão da profundidade. De repente a gente utiliza o espaço para colocar algumas decorações de viagem, uma samambaia, não sei. Mas eu queria muito dividir com vocês então essa questão de que nem tudo às vezes sai conforme a gente planeja, não é mesmo? Então é isso, pessoal, esse é o vídeo de hoje, esse é o Diário de Casa Nova. Se você gostou dessa ideia, desse nome para, de repente, esses vídeos relacionados aos ambientes que vão ficando pronto aqui em casa, me deixa um comentário. Daí também dá para deixar uma playlist ali organizadinha com os temas para quem precisar consultar o material, enfim, quiser acompanhar como que tá ficando a decoração da casa agora que ela já tá pronta. Então se inscreva no canal, ative as notificações, me siga lá também no Instagram, que sempre tem conteúdo relacionado à casa, e lá geralmente eu mostro o dia a dia das coisas, né? Então é um conteúdo assim muito mais ativo do que aqui no YouTube, que eu paro e penso e planejo os vídeos, então com conteúdo que realmente seja interessante para vocês. O próximo vídeo relacionado a Diário de Casa Nova, acho que vai ser do vídeo do Closet, que também é um ambiente que já está pronto, que também nós pensamos em algumas soluções econômicas e práticas que pode ajudar quem está aí reformando, quem está construindo, quem está se mudando para uma casa nova. Então é isso, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!